Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 19 verso 39. Introdução. João 19 narra os eventos cruciais da paixão de Cristo, culminando na crucificação e morte de Jesus. O versículo 39, em particular, detalha um ato de devoção e coragem por parte de Nicodemos, um fariseu que antes se encontrava com Jesus em segredo, João 3. A sua presença no momento do sepultamento de Jesus, juntamente com a generosa oferta de especiarias, contrasta fortemente com o ódio e a rejeição que Jesus enfrentou da maioria dos líderes religiosos. Este versículo demonstra uma mudança no coração de Nicodemos e sublinha a realidade da morte de Jesus e o início da preparação para o sepultamento. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é crucial para entender a magnitude do ato de Nicodemos. No primeiro século, a crucificação era uma forma brutal e humilhante de punição romana. O corpo de um criminoso crucificado normalmente era deixado exposto para servir de aviso. Retirar o corpo e dar-lhe um enterro digno era um ato de ousadia e demonstrava respeito pelo falecido. A quantidade de mirra e aloés trazida por Nicodemos, cerca de 35 litros, era uma quantidade extremamente grande e cara, o que demonstra o seu profundo respeito e apreço por Jesus. Além disso, Nicodemos era um membro do Sinédrio, o conselho governante dos judeus, que havia condenado Jesus. Ao se associar publicamente com o corpo de Jesus, Nicodemos arriscava-se a sofrer represálias. Este ato corajoso revela a sua fé em Jesus, provavelmente fortalecida pelas conversas secretas que tiveram antes. Interpretação: a oferta de mirra e aloés por Nicodemos, um fariseu que outrora buscou Jesus em segredo, João 3, é um ato simbólico com profundo significado teológico. Do ponto de vista protestante trinitário, este versículo demonstra o reconhecimento da realeza e da divindade de Jesus, mesmo na morte. A mirra, associada a embalsamamento e realeza, Mateus 2,11, e o aloés, um perfume precioso, eram normalmente usados para ungir corpos de reis e pessoas importantes. Nicodemos, ao trazer uma quantidade tão grande destes óleos, estava essencialmente tratando o corpo de Jesus como o de um rei, confirmando a sua fé na sua realeza messiânica. Este ato corajoso, face à oposição dos seus pares, demonstra uma fé transformadora. Através do sacrifício de Cristo, Nicodemos passa do medo e da discrição para a coragem e a devoção pública. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos desafia a examinar se nossa fé em Cristo se manifesta em ações concretas e até mesmo ousadas de serviço e adoração. Que ações podemos tomar para demonstrar publicamente nossa fé em Jesus? Nicodemos nos ensina que a fé verdadeira não se esconde, mas se manifesta em atos de amor e reverência, mesmo quando isso implica risco ou impopularidade. Veja as referências. João 3 versos 1 ao 2, havia um fariseu chamado Nicodemos, um líder judeu. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estivesse com ele. Este versículo ajuda a estabelecer o contexto da relação inicial de Nicodemos com Jesus. Mostra que Nicodemos reconhecia a autoridade de Jesus, mas buscava-o em segredo. A comparação com João 19:39 revela uma mudança significativa em Nicodemos, que agora se expõe publicamente como seguidor de Jesus, arriscando a sua reputação e posição.
Mateus 27 versos 57 ao 60, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se havia tornado discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que fosse entregue a ele, e José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E, depois de rolar uma grande pedra à entrada do túmulo, ele se retirou. Este versículo, paralelo ao relato de João, destaca a ação corajosa e dispendiosa de um seguidor de Jesus em meio à descrença e ao medo. José de Arimateia, como Nicodemos, era um membro respeitável da sociedade que se identificou publicamente com Jesus após a sua morte. Ambos os atos demonstram a importância de honrar e sepultar Jesus em meio à vergonha da crucificação, preparando o cenário para a ressurreição.